Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui novamente nas quintas-feiras, na quinta-feira 13 de 11 de 2025, com mais um programa, estudando a codificação espírita através do livro dos médiuns. Agradecendo por tudo e por todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que irão assistir futuramente. Mas, antes de começar, vamos dar uma boa noite à nossa irmã Regiane Nobre. Regiane Nobre, boa noite. Boa noite, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Paz e luz com Jesus. Hoje estamos desfalcados, né? Um desfalque muito grande é a falta do nosso irmão Amadeus Ferreira, que ele está com problema de saúde e não tem condições de participar da nossa reunião da noite de hoje, nosso programa. Então, vamos começar agradecendo a Deus, à espiritualidade amiga, aos anjos guardiões, nossos anjos guardiões, nossos protetores, aos amigos espirituais da Rádio Web Cristo Consolador, e vamos fazer a leitura preparatória da noite de hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida. Nosso irmão Emmanuel nos fala sobre o fracasso de Pedro na lição 89. E nós encontramos nessa lição uma passagem evangélica que tem em Mateus, capítulo 26, 58, que diz o seguinte: E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o final. Isso foi aquela passagem quando Jesus foi levado ao Sinédrio, né, e foi julgado, não no Sinédrio, mas através dos nossos amigos daquele tempo. Então, ele foi julgado, e daí foi levado a uma situação muito delicada, que Jesus foi preso, e assim seguir em frente. Então, a questão de Pedro, no caso, e Emmanuel diz o seguinte: o fracasso, com qualquer êxito, tem sua causa positiva. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse na comunidade do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre no plano da fatalidade? Por que se negaria esse irmão a acompanhar com seu minuto tão difícil? Útil, nesse particular, é o exame de uma vigilância. O fracasso do amoroso pescador reside ainda dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. E forma o evangelho que, naquela hora, o trabalho supremo de Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e asseverou entre os criados, desde para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo nas suas aspirações e esperança,
por acompanhar o Cristo à distância, receosos de perder gratificações imediatistas. Como chamado testemunho importante, demora-se na vizinhança da arena de lutas redentoras para os servos da conversão utilitaristas, aceitando binóculos de exame, e a fim de observar como será o fim do serviço alheio. Todos os aprendizes, nessa condição, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Aqui nosso irmão Mano está falando que todos nós, Pedro naquele tempo, e todos nós, temos os momentos de fracasso, ou às vezes não estamos entendendo a comunicação de Jesus naquele tempo, que hoje ainda está não renovada, mas sempre constante dentro do nosso dia a dia. Para que nós possamos entendê-lo, queremos modificar a nossa situação de entendimento, ter a força suficiente para superar todos os nossos obstáculos e tirar de nós os nossos vícios e colocar as virtudes em todos os momentos da humanidade. Então, tudo isso é um ato que nós devemos analisar, mesmo sabendo que o Pedro é aquele homem que conviveu com Jesus e sempre estava presente naquilo que ele fazia e dizia a Pedro como deveria fazer. Então, mas mesmo assim, nós sabemos que Pedro, imagine se Pedro tivesse ido contra aqueles que estavam no poder naquele tempo. Ele também ia ser preso, provavelmente também ia ser jogado na cruz, né? E depois, quando os dois tivessem ido, Jesus tivesse partido para a espiritualidade, e Pedro também, como seria? Então, ele se retraiu, e depois que Jesus partiu, viu que ele não tinha condições de chegar até o mestre e conseguir que ele não partisse para a espiritualidade, porque já estava na programação, então, quer dizer, eu vou seguir o nosso irmão agora e sempre. E depois que Jesus partiu para a espiritualidade, ele foi um grande homem na edificação do cristianismo aqui na face da terra. Essas são as nossas palavras, Rejane, e vamos aqui agora fazer a nossa peça inicial. Vamos pedir a nossa irmã Rejane para fazer a mesma. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que os bons amigos espirituais nos auxiliem, nos orientem, para que possamos passar a mensagem dos bons amigos espirituais da melhor maneira possível. Dizemos: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos trabalhar. Vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, né? E vamos agora retornar a Rejane, em nome dos nossos amigos espirituais. Vamos retornar a Rejane para que ela possa fazer a parte evangélica da noite. Vamos fazer a leitura de um tópico evangélico do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tópico 12 diz assim: Aqueles de vosso povo
A quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem é de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Olha o seguinte, essa questão do tópico evangélico da noite de hoje, ela é importante porque nos dá uma confiança tão grande que não existe a morte do corpo físico. Existe a morte do corpo físico, mas do espírito não. Nós sempre estaremos vivos, conscientes daquilo que estamos fazendo. Mas como poderemos evoluir, chegarmos a um ponto importante de dizermos que, como diz a música, um dia nós seremos anjos, através da lei da reencarnação. Cada momento que nós passamos aqui na face da Terra, estamos em provações, e essas provações estamos seguindo. Hoje temos uma provação, partimos para a espiritualidade. Convivemos com nossos familiares, aqueles que já estão lá na espiritualidade, e com nossos guardiões, nós vamos daí fazer uma condição, um planejamento para fazer o retorno de novo na face da Terra. O que eu acho muito interessante é no livro há 2000 anos, que Emmanuel, através de Chico, no final do livro, já nas conclusões do livro, ele se reúne com aqueles espíritos que estavam com ele naquele tempo, programando um retorno ao plano espiritual, ao plano material. Quer dizer, é coisa maravilhosa nós temos a certeza que nós estamos vivos, nós se encontraremos com nossos amigos, nós vivemos da melhor maneira possível. E daí? Cada um com suas provações, cada um com suas expiações, para que nós possamos sentir a realidade da vida, entender e compreender a nossa própria vida. E nós adquirimos com a lei da reencarnação. Então, essa é a nossa mensagem. Quer dizer alguma coisa, Regiane? Enquanto não, Renato. Então, só boa noite a nosso amigo Lula. Nosso amigo Luiz. Muita paz, meu irmão. O nosso irmão Amadeus Ferreira está dodói, vamos dizer assim, está doente. Estamos transmitindo para o mundo. Mas ele está bem. Tá certo? Então, vamos, Regiane, vamos botar o slide, né? Acho que você comanda aí o slide. E vamos procurar botar na tela, né? Leitura dos livros médios, né? Na questão 282. Só um instante. Tá dando erro de novo no slide. Como diz Amadeus, sendo ao vivo. Sendo ao vivo, a gente dá nosso jeito. Só um instante, a gente vai dar continuação à leitura do livro dos médios. Questão 282. Elas são tem várias subdivisões. E estão sendo feitas as questões sobre evocações. Estamos discutindo sobre as evocações. O slide deu problema novamente, que esse slide já deu problema. Mas se não aparecer aqui, a gente dá um jeito. Bota de outra forma. Não precisa... Vamos dar continuidade. Opa. Aqui. Pronto.
Ele apareceu. Questão sexta, sexta parte da questão 282. Peço desculpa, mas programar ao vivo é assim mesmo. E dizemos assim: sabemos que as distâncias nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado, como se estivessem muito perto. A resposta dos espíritos a esse comentário foi: é que, com efeito, às vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido e frequentemente se encontra no lugar onde o vão evocar, antes que o chamem. O que é que você diz, Regiane, sobre esse tema, essa tela? Nós já estávamos discutindo sobre isso, que muitas vezes os espíritos são avisados e, através do fluido vital, da energia, eles podem ser chamados pelos irmãos em grandes distâncias, mesmo em outros planetas. O que causa muito assombro, né? Porque, como nós somos de matéria, nós consideramos as distâncias materiais, e os espíritos não estão tão apegados a isso, né? Só que ele diz aqui que os espíritos, não é que eles sempre serão chamados de longe imediatamente, mas se eles forem avisados de antemão que eles serão chamados naquela reunião, muitos deles se aproximam previamente, né? Renato? Regiane, essa situação é a seguinte, olha. Nós vivemos entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós interlaçamos os dois mundos, tanto material como espiritual. Pois é porque nós estamos aqui no mundo, no universo. Estamos no planeta Terra. Então, nós temos a faixa vibratória. Tem os amigos espirituais que estão também no planeta Terra. Estão entre nós, convivendo e vivendo conosco nesses momentos. Tem muitos casos que nós podemos pensar em tal entidade e ela se aproximar, ou às vezes ela está e se apresentar. Se nós tivermos as condições de senti-lo, ou de vê-lo, ou de escutá-lo. Ou, em certas condições, haver a transmutação. É por isso que a própria espiritualidade pede que nós não devemos estar pensando em certos espíritos em certos momentos. Por quê? Porque os espíritos poderão ser atraídos por nosso pensamento. Então, muitas vezes, nós temos aquela condição de pensarmos em fazer algo, ou queremos fazer alguma coisa que traz a maldade. Então, naquele momento, se nós pensarmos, um espírito que estiver ali perto e entrar na nossa vibração, ele vem, ele se aproxima e vai procurar induzir aquela pessoa, ou nós mesmos, para fazer aquela maldade. É por isso que nós devemos pensar em certas coisas, porque isso poderá acontecer com a influência do mundo espiritual. Tem outro caso que também podemos analisar. Toda a vida que nós fazemos as nossas preces, nós evocamos o nosso amigo espiritual, é claro, se ele tiver condições de estar presente, ele estará presente junto de nós. Ou tem um amigo espiritual que está sempre nos orientando, quando nós estamos pensando, estamos necessitando de certas coisas que poderão trazer o nosso progresso, uma vida cada vez melhor. E também poderá acontecer de os espíritos que estão numa situação tão delicada que não tem condições de chegar até nós. Também tem esse. Eles não sentem. Eles sentem, mas não têm condições de reagir para chegar até a gente. Muitas vezes eles podem chegar e se aproximar da gente e eles não conseguem nos ver. E assim é uma vida. E também tem aquela condição do espírito que já é evoluído, como nosso anjo guardião, nossos protetores, espíritos amigos,
estão numa missão, mas ele poderá sentir, porque eles são espíritos de luz, mas não pode estar presente naquele momento. E se for numa cidade muito grande, o próprio André Luiz fala num dos seus livros que os mentores espirituais que partem em missão para a espiritualidade, na própria espiritualidade, ele deixa o outro, de acordo com a capacidade dele, ou maior ou menor um pouco, mas tendo uma condição de substituir naquele momento o chamamento que nós estamos procurando para viver, para saber, para ter, poder nos ajudar em certo momento de uma vida cada vez melhor. É por isso que muitas vezes também tem os casos que a nossa vibração em uma conversação é muito, muito bonita quando essa conversa seja uma conversa que traz algo divino, coisas maravilhosas. Quando a conversa, o interrelacionamento de duas pessoas, três pessoas, um grupo está numa certa condição vibratória, os amigos estão aí dentro de uma situação que está sempre nos envolvendo. E assim é a espiritualidade que está trabalhando por nós. E nós, às vezes, não procuramos trabalhar por nós mesmos para que nós possamos chegarmos até a espiritualidade amiga. Então, é por isso que nós encontramos aí nessa leitura do tópico 6, do capítulo 25, da questão 287, né? Microfone. 282. 82. Vamos para a próxima, Regiane? Vamos. Esse é um pouco mais longo. 7ª. Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias? A resposta a isso é, sem dúvida. O espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e de bondade. É como uma voz amiga que ele reconhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se é mal dirigido, perde-se no vácuo. Dá-se com espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os chama lhes é indiferente ou antipático, pode ouvi-lo, porém, as mais das vezes não o atendem. Olha, volta aí a tela. Sim. Fale. Aqui, mais uma vez, a gente lembra que de tal vida, tal morte. Muitos comportamentos dos seres humanos encarnados serão dos desencarnados. Você dificilmente vai atender o chamado de uma pessoa que você não gosta, de uma pessoa que você não tem nenhum tipo de afeto, e uma pessoa grosseira que está te chamando. Se não é para uma coisa boa, dificilmente, ou algo que você está interessado, muitas vezes não vai ter a resposta desejada. Olha, aquele outro é o sentimento que nós temos em certos momentos que realmente se engrandece o espírito. E daí o que acontece? Os espíritos amigos se aproximam e nos ajudam. Aquela música, né? Não teve pressa, mas de Renato Teixeira e o outro rapaz, disse que estavam no seu lar, conversando com ele, o outro rapaz, que eu não me lembro do nome agora. Aí disse, o que é que nós temos hoje, para hoje? Aí um deu um toque no violão. E daí construíram uma música tão linda que é aquela, né? Eu já estive pressa, não. Que Renato Teixeira e o outro rapaz que canta com ele. É uma linda música. Anda devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. Porque já chorei demais. Isso foi de momento. Quer dizer, ali
ele é uma conversa tão, dos dois, está numa vibração tão bonita, os dois, de amizade, de conversação, que isso é uma música desse tipo. E tantas outras saem. Então, quer dizer, quando nós estamos em uma frequência boa, uma vibração boa, os amigos espirituais estão sempre nos aproximando. Isso aí se modifica de um momento para outro. De um momento para outro pode ser haver modificação. É por isso que a gente, quando é a mesma coisa acontece quando nós não estamos numa boa vibração, como já nós falamos aí atrás. Quando nós não temos aquela boa vibração, os espíritos se aproximam, que está na mesma faixa vibratória. Então, se nós tivermos sentimento, bondade, certo? Simpatia, tivemos estamos numa vibração maravilhosa, os amigos espirituais, olha, o médio sensitivo, quando entra numa faixa vibratória de bondade, ele sente o fluido do mundo espiritual. E são fluidos que nós não encontramos aqui na face da Terra, materialmente falando. Porque, então, eu ia dizer que o mundo espiritual não estava aqui na face da Terra, como nós já falamos. Mas os amigos espirituais se aproximam da gente e deixa uma alegria tão bela que nós não encontramos materialmente aqui na face da Terra. Então, é isso, é a mesma coisa da música, de uma poesia, de um bom texto, dando encorajamento a alguém para não fazer nada de errado, uma mensagem divina, certo? E daí nós encontramos, através do nosso irmão Francisco Xavier, muitas coisas, as cartas das mães, né? Uma boa vibração ali, o sentimento de carinho e de amor. Então é isso que nós encontramos nessa condição. E voltando àquela condição de dizer, se nós não vibrarmos na faixa positiva, então essa faixa vai ser atraída à frequência, da mesma frequência que nós estamos convivendo e vivendo no nosso dia a dia. Então, se nós colocarmos paz, tivermos tolerância, procurar transmitir paciência, desenvolver receber as pessoas da melhor maneira possível, entender e compreender a vida dentro do processo das nossas próprias condições que vivem na face da Terra, é muito importante. Daí nós chegamos a um ato que conseguiremos com tudo isso, mas primeiramente vamos fazer nossas preces, porque mudaremos de vibração. É isso aí, Rejane, o sétimo. Vamos para o oitavo e damos seguimento. Seguindo em frente. Oitava. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido? A resposta a isso obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado, com um fim útil. Não se nega a responder, senão as pessoas pouco sérias, e que tratam destas coisas por divertimento. Olha, essa questão nós já comentamos aqui em relação às perguntas anteriores, que tudo que nós podemos viver aqui na face da Terra, e nós evocarmos um espírito, nós temos de ter consciência daquele espírito esteja em certas condições de nos atender. Por quê? Porque se ele não tem condições de nos atender,
é muito difícil para o próprio espírito. Então, muitas vezes, nós podemos passar por um processo até obsessivo. Como assim? O espírito está numa situação delicada no mundo espiritual, pelo processo da própria, do seu eu, daquilo que ele produziu aqui na face da Terra. Então acontece que ele não tem um certo entendimento ainda, por consequência de encarnações e encarnações, não teve as condições de sentir como a vida poderá ser boa quando nós praticarmos a lei do amor e da caridade. Então, quer dizer, esses espíritos evocados vêm espontaneamente quando nós vibramos na faixa positiva e eles têm uma certa condições de aproximar-se da gente. Mas tudo isso está dentro da vontade de Deus. Como assim, Renato? É o seguinte, você pode estar na espiritualidade, você está bem. Como o André Luiz estava muito bem quando ele, depois de passar por um processo de refazimento espiritual, de condição espiritual, para retornar e ver sua esposa aqui na face da terra. Ele chegava a dizer, pedia a Clarence para retornar, pedia aos amigos do nosso lar para retornar, e os amigos diziam, André, não está na hora. Quer dizer, pela vontade de Deus, através dos benfeitores espirituais, dizia, meu filho, você não está com condições. E ele ficou muito tempo implorando aos benfeitores espirituais para visitar seus familiares. Quando chegou um certo dia, ele voltou a pedir, e os mentores disseram que ele poderia vir. Dentro da vontade de Deus, ele poderia vir. Por quê? Porque ele já estava refeito de ter condições. Mas, com tudo isso, ele veio, mas teve um espírito, uma mentora espiritual do nosso lar, que veio lhe acompanhando. E quando ele chegou aqui na face da terra, quando veio se aproximasse aqui das familiares, sentiu tristeza porque a sua esposa tinha casado de novo, dado de novo naquele tempo. E daí ele quase que entrava num processo, como ele passou quando saiu daqui da face da terra, passando pelo umbral. Mas sempre teve aquele momento de dizer, faça prece. E daí ele conseguiu fazer prece e retornou ao seu estado normal, como estava no nosso lar, e antes de de conviver com seus familiares. E o que acontece? A espiritualidade orientou e disse que ele poderia, o segundo esposo, no caso, da sua esposa, Zélia, estava com problema sério e ele curou o esposo dela. Então, são processos que nós encontramos. Aí teve o livre-arbítrio dele. Ele podia ter partido para cá e dizer, não, deixa aí que ele vai desencarnar. E ele estava com um processo muito difícil. E ele teve o livre-arbítrio e chegou e disse, não, o que é que eu vou fazer? E daí conseguiu, através da água, né, fluidificada e medicamento na água, ele curou aquele cidadão que é o esposo, o companheiro da sua esposa. Então, as coisas são sérias, são difíceis. Nós encontramos aqui, uma vez, uma médium muito amiga nossa, nos disse que, ela pediu proteção ao espírito, o espírito apresentou-se, chegou aqui. Mas, minha filha, eu não tenho condições de ajudar você em nada. Não estou com condições de ajudar. Ele veio. Com as bênçãos de Deus, com a vontade de Deus, ele veio. E daí veio, voltou, e daí não tenho condições de ajudar. Não, minha filha, nós vamos rezar, vamos orar para que você possa superar seus obstáculos.
mas ele mesmo teve condições. Então, são casos e mais casos que nós encontramos dentro dos princípios doutrinários do ensinamento de Jesus, dentro da lei da natureza. Não é assim, eu vou e pronto, acabou-se. É como nós temos que ter consciência do nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio até um certo momento que nós podemos ter. Quando chega um certo momento, nós não temos condições de fazer o nosso. Eu quero fazer, mas não tem condições de você fazer. Isso aí é porque não temos o livre-arbítrio completo, concreto no nosso dia a dia. É a vontade de Deus, é dentro da lei da natureza, e nós não temos condições de superar nossos obstáculos dentro, porque nós não temos uma evolução suficiente para nos atender a nós mesmos dentro daquilo que nós pretendemos na face da Terra. Estas aí eram nossas palavras sobre esse oitavo. Alguma coisa mais, Regiane? Por enquanto, não. Então vamos para 9. Vamos. 9. Pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? A resposta a isso é: perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio, se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão a vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando eu digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Olha, alguma coisa sobre esse tópico? Comente primeiro, Renato. Olha, eu estou aqui na face da Terra e realmente eu tenho um desentendimento com algum amigo espiritual, algum amigo aqui que convive conosco nessa encarnação. O que acontece? Eu vou e passo para a espiritualidade. Ele conhece a doutrina dos espíritos, pede a doutrina dos espíritos, conhece, procura estudar, sabendo que pode fazer evocações dos espíritos que já partiram. Então ele chega a um certo ponto e diz: eu tenho um amigo espírito, eu tenho um espírito que eu não me dei muito bem com ele e vou tentar evocá-lo, tentar chamar ele aqui para a gente conversar. Aí o que acontece? Ele fala numa aula mediúnica, um trabalho mediúnico, e pede aos amigos espirituais que nos localizem através do pedido daquele que ficou aqui na face da Terra. Aí eu tenho meu livre-arbítrio. Eu vou se quiser. Se eu quiser, eu vou dar uma comunicação. Mas será que eu já estou preparado para ir essa evocação e chegar lá conversar com ele normalmente? Será que eu já estou com condições de perdoá-lo ou pedir perdão? Porque também tem esses casos. Então, se nós temos aqui pessoas aqui na face da Terra, ainda que tem um desentendimento e parte para a espiritualidade, esse espírito vai retornar até nós através de uma obsessão. Pode acontecer. E também pode acontecer dele partir para a espiritualidade, ficar lá e dizer: olha, como diz o Evangelho, fazer prece por perdoar os nossos inimigos. A gente pode perdoar os nossos inimigos. Fazer prece para os nossos inimigos. Fazer prece para os nossos inimigos é uma coisa. Conviver com ele, naquele momento, não tem condições ainda. Vai depender da condição. Então, é dizer mesmo assim: meu inimigo, que Jesus o abençoe, possa progredir, possa sentir paz e harmonia.
ele lá e eu aqui, até o momento. Até o dia haver as ordens, a condição espiritual dos dois, para, às vezes, reencarnar no lar, né? Quando um perdoa e o outro não, um vai para a casa do outro, aquele que não perdoou, ou veio para a minha casa. Então, são condições que poderá acontecer no nosso dia a dia. Tudo isso tem esse processo com o mundo espiritual. Quanto mais amamos, mais temos de nós a condição de entender e compreender os nossos inimigos. Mas acontece o seguinte: se nós invocarmos, às vezes tem um amigo, nós praticamos um caso muito com alguém que realmente ele não teve as condições de se aproximar. Então, um dia vai existir essa aproximação. Então, se por acaso acontecer uma evocação dentro de uma casa espírita, dentro de um processo mediúnico, de uma reunião mediúnica, uma evocação desse tipo, aí tem os amigos espirituais que tem, no caso, vão nos auxiliar a melhor maneira de nós se aproximarmos com ele. Então, mas o espírito vem se quiser, se não quiser, não pode, não tem condições de vir. Então, é isso que nós encontramos. O que fala aqui, pode o espírito evocado negar-se a entender ao chamado que ele é dirigido? Sim, perfeitamente. É isso que a espiritualidade nos diz. Alguns pontos que... Mais alguma coisa, Renato? Não, pode falar se quiser. Alguns pontos que eu achei interessante é levar em consideração os pontos. Você, encarnado, pode ignorar? Pode. Encarnado também você tem esse direito. Então, não vamos pensar que os espíritos são obrigados a atender nossos chamados. Eles vão atender conforme a utilidade. Seja você está trabalhando um propósito digno, compatível com os interesses dele, seja aqui mais para frente, se ele for constrangido, entre aspas, pelos espíritos superiores. Os espíritos superiores só levariam um espírito contra o gosto dele, contra a vontade dele, se essa evocação fosse para o bem. Obviamente. Ele só vai levar... Ele não levaria um espírito por banalidade, por uma coisa que não vá gerar bem mais coisas boas do que outra coisa. Então não vão pensando, eu quero falar, os espíritos superiores vão trazer só porque eu quero. Não. Tem que ter um propósito para que isso ocorra. Um propósito digno, honrado, que possa gerar isso. Então é todo um cuidado que a espiritualidade amiga vai ter quando acontecer isso. E, mais uma vez, como Renato, cuidado com o que você pede. Pode ser atendido. Se você pede para espíritos não evoluídos se aproximar, eles podem se aproximar. O problema é depois eles se afastarem, porque você deu o local para eles se aproximarem. Então, é sempre um cuidado, sempre mantendo prece. E o cuidado necessário, pedindo sempre a orientação dos bons amigos. Eu já tem um livro chamado Brilhante Partido, através do Divaldo Pereira Franco, que tem um caso muito interessante de uma jovem, filha de um general do Exército, e passou por um processo de obsessão muito grande. E o trabalho que deu através de Filomeno de Miranda e com o Dr. Bezerra, para levar
o espírito que estava obsidiando. A reunião mediúnica foi um trabalho muito grande. Foi um trabalho muito grande. O livro Grilhões Partidos é um livro altamente interessante, que é um caso que um soldado tinha na, na, na Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para ir para a guerra, se apresentar. E ele pediu a um oficial para não ir, porque sua mãe vivia muito doente na Bahia, em Salvador, e ele queria ficar para cuidar da sua mãe. E esse militar disse que não, ele tinha que ir. E ele foi, e sofreu, e desencarnou. E sua mãe ficou numa situação muito difícil em Salvador. O que acontece? Quando a filha desse general, completou 15 anos, uma grande festa no Rio de Janeiro, esse soldado, esse amigo, por ter perdido a sua mãe aqui aqui em Salvador, no momento, ela estava na escadaria pedindo esmola, ele aproximou-se da jovem, filha do general, 15 anos de idade. E daí, o que aconteceu? Ela foi terminar num sanatório. Nós vamos parar por aqui, para não dar spoiler no final do livro, para que quem tenha condições de ler, é muito interessante. Grilhões Partidos, através de Walter Franco. Deixamos o convite para leitura. Quem tiver interesse também, temos um estudo com nossa irmã Zezé Franco, no programa Entendendo a Obsessão, com Manuel Filomeno de Miranda. Ela também trabalhou com esse livro. Se não me engano, foi esse. Quais dias, Jane? Já está gravado, então só procurar no YouTube. Esse livro já foi concluído. Acredito que ela já tem todo esse livro trabalhado. E está no YouTube, nos canais da rádio. Na web rádio. Na web rádio Cristo Consolador. Basta procurar por Grilhões Partidos na web rádio Cristo Consolador. Então vamos para a pergunta 10, Regiane. 10, vamos sim. Olá, Graci. Bem-vinda. 10ª questão nos diz assim: haverá para o evocador meio de constranger um espírito a vir a seu mau grado? A resposta a isso é nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo, em moralidade e não em inteligência, porque então nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se lhe é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito, porque nesse caso outros espíritos o secundarão. Vê item 279. Olha, nesse caso, haverá para o evocador meio de constranger o espírito a vir a seu mau grado? Olha, nenhum espírito ele tem essa condição. Ela tem duas condições. Quando é o espírito superior e quando é o espírito que ainda não tem um certo grau evolutivo. Quando é o grau superior, vai depender da condição mediúnica do médico, da reunião mediúnica, vai condições dos médios da casa, vai ter a condição vibratória ou a necessidade desse amigo espiritual evoluído, desse espírito que tem uma certa condição evolutiva, de vir para dar orientação àqueles que estão
estão, naquele momento, numa reunião mediúnica, no trabalho mediúnico. E aí, o médium, o presidente da casa, o presidente da reunião mediúnica, pede orientação ao mentor espiritual e pergunta se esse espírito que ele quer conversar poderá ter tempo, podemos dizer assim, de chegar a vir trazer a sua mensagem. Uma vez nós disputando de volta Pereira Franco, e ele tinha uma reunião no sábado, quase que no domingo, 9 horas no domingo. E nossa irmã Sheila apresentou-se de volta. E nesse momento da apresentação, ele chegou de volta, Sheila, nós temos uma reunião, tal hora, tal dia. Você não quer participar alguma vez, vir aqui conversar com a gente, nos orientar? Ela disse, Divaldo, eu vou ver se tenho condições, as minhas condições. E o tempo passou. E quando chegou uma certa hora, disse, Divaldo, olha, sinceramente eu só tenho tempo no dia domingo, de 9 às 10 horas da manhã. Só tenho tempo de 9 às 10 horas da manhã. Esse é o tempo, pode ser um tempo diferente se alguém chegar a escutar Divaldo falando. Ou parece que era 9h30 às 10 horas. Só tinha questão de 1 hora ou meia hora. Então, quer dizer, os amigos aí são convidados, como foi convidado muitos espíritos para criar a Associação Espírita Paranaense, né? Estudos Espírita Paranaense, vieram muitos espíritos naquele tempo para dar comunicação, mas sim, mostrando a realidade da vida e o início da doutrina dos espíritos. Os espíritos não evangelizados, que ele fala aqui dos espíritos, se são inferiores ao evocador, vai depender da sua condição também. Se ele tem interesse de participar, por ele estar tendo um pouco de conhecimento da doutrina, ou conhecimento do mundo material e o mundo espiritual, já naquela questão de dizer eu não estou mais encarnado, eu estou desencarnado, eu estou vivo, eu estou aqui. E tentar aprender, escutar ou participar, ele poderá vir e falar vir e conversar naquela reunião mediúnica com o evocador. Aí ele pode ter. Mas, se ele não quiser, ele também vai depender da sua condição vibratória, ele também vai dizer que não quer vir. O outro caso, ele não tem conhecimento, não sabe nem que está numa certa condição no mundo espiritual, não está nem sabendo o que está acontecendo, porque tem muitas pessoas, muitos espíritos, diz os amigos, que quando chegam no outro lado da vida, não sabem o que está acontecendo. Ficam sem saber o que está acontecendo. Olha para si, diz, eu estou vivo, eu não morri, e assim vai. Entra numa certa vibração que não tem uma condição de ter a paz e a harmonia e o conhecimento daquilo que está acontecendo consigo mesmo. Então, são casos que nós encontramos aqui nessa questão. Constranger o espírito a vir a ser malgrado é essa questão que nós colocamos aqui. Você não pode chegar, não, porque não veio isso, aquilo, outro, o espírito evoluído não veio poder ter vindo, cadê a caridade, cadê, né? E aquele que não tem, que não veio, porque não veio, porque eles não gostam da gente, é aquela história que nós encontramos normalmente numa vida, quando nós procuramos
ter dentro de nós a simplicidade de entender, compreender a própria vida e compreender os nossos amigos encarnados e desencarnados. Então, Regiane, vamos ver a 11ª, tem mais alguma coisa? Você pode alguns comentários. Uma coisa que eu achei interessante nessa questão é ele colocar bem claro coisas que a gente já viu anteriormente. Um espírito ser moralmente superior não quer dizer que ele é intelectualmente superior. São duas coisas diferentes. Você pode ser moralmente superior ou inferior em comparação ao seu intelecto. Existem muitos espíritos muito inteligentes que são moralmente inferiores e acabam manipulando muitos médiuns. Então é sempre uma coisa a se tomar cuidado. E ele vem dizendo aqui, né? Se for o médium evocador for moralmente superior ao espírito, os bons amigos espirituais superiores vão interceder. Quanto encarnado, o médium não tem condições de obrigar um espírito desencarnado a vir ou não. Mas, se um médium moralmente superior pedir que alguém venha para ajudar o espírito, os bons amigos espirituais podem considerar isso uma oportunidade para esse espírito que está com problemas ser auxiliado e o obriga a ir. Pode chegar a obrigá-lo a ir nessa reunião para ser ajudado. Então, quem tem a capacidade de obrigar ou não um espírito não é o encarnado. Como ele está dizendo aqui, são os desencarnados. Então, o evocador tem alguma capacidade de constranger um espírito a vir? Nenhuma. Ele pode ser auxiliado por algum desencarnado. E esse desencarnado obrigar o espírito a vir. Mas, quanto encarnado, a gente ainda não tem capacidade para obrigar ninguém a vir ou deixar de vir. É muito interessante, Regiane, porque dentro do próprio Evangelho de Jesus, da doutrina do Espírito, ela é consoladora. Olha, tem algumas coisas muito interessantes. A espiritualidade diz, né? Amai-vos e instruí-vos. Primeiro, nós temos que amar. E depois, com amor, você vai estudar cada vez mais para entender o que está acontecendo na sua vida, para se instruir. Amar vem em primeiro lugar. Amai-vos e instruí-vos. É como outro caso muito interessante que as pessoas às vezes não ligam. Nós encontramos em João capítulo 14, versículos 16 até 25, 14, aí tem 16, 25, ele diz mesmo assim, quando Jesus vai partir para a espiritualidade, um dos seus apóstolos pergunta, mestre, e aí para a espiritualidade ele vai me deixar órfão? Aí Jesus disse, não deixarei órfão, mas eu prometo outro consolador para ficar entre vós. O Espírito de verdade, que dirá tudo que eu disse, dizer novas coisas. Então, quando Jesus disse, prometei outro consolador, outro, porque ele é o primeiro. Jesus é o consolador, e ele prometeu outro consolador. Quer dizer, Jesus é o consolador. E tem dois consoladores no caso. Jesus, que é o primeiro, a doutrina dos Espíritos é o segundo. Então, muitas pessoas às vezes acham que só estudar, e não praticar atos que venham trazer emocionalmente uma condição de aprender o que Jesus passou pela face da Terra, é importante. Você poderá estudar muito, mas se você estudar bastante, ter o conhecimento, mas quando for assim de uma semana para outra, passa um tempo, vai ali no hospital, vai ali num canto que possa viver uma vida, mostrar, sentir a realidade da vida de alguém que está sofrendo, ou dentro do nosso próprio lar está sofrendo, então você está aprendendo os dois, está amando e se instruindo porque está adquirindo daquele doente, daquele paciente,
algo que está trazendo para você e mostrando que aquele sofre mais que nós mesmos. Então, já no nosso tempo estourou, estamos aí, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, suas considerações, por favor. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Você vai fazer a prece ou eu faço a prece? Então vamos, faça a prece final também, certo? Então, agradecemos pela oportunidade, pelos bons conselhos. Que esse vídeo possa chegar a quem necessite, possa auxiliar todos. E dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos e podemos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque só vosso é o reino, o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima. Agradeço a nossa irmã Graci, que está presente, nosso irmão Zé Luiz e tantos outros. Estamos aqui dentro de uma certa condição de vida e pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare todos vocês, todos nós. Também nosso irmão Amadeus, que está com problemas de saúde. Muita paz para todos nós. Um abraço. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.